Vocês me ouvem agora? Tá me ouvindo aí, pessoal? Tá mudo ainda? Ainda mudo. Ainda tá mudo aqui. Não mexeu no Foi? Agora sim? Ah, então tá bom. Então deve ter sido aqui um mau contato aqui com o fone. Show de bola, pessoal. Boa noite. Hoje eu vou trazer aqui um gestor de fundos de renda fixa. Ele aqui é do Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz dele ter aceitado aqui bater um bate-papo. É a primeira vez que eu trago um gestor de fundos e ele ter aceitado para mim, nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. O Jefferson, ele já entrou aqui. Ele já entrou, tá se conectando aqui com a gente. Olá, Jefferson. Olá, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tudo bem? Então, tá bom. Tudo ótimo. Obrigada, tá, por você ter aceitado o convite. Eu fiquei assim, muito feliz, que é a primeira vez que eu trago aqui um gestor de fundos. Para mim, está sendo incrível poder bater esse papo com você. Eu que agradeço, assim, sempre que tem a oportunidade de conversar com o intuito de desmistificar a renda fixa, eu tô dentro. Acho que essa que é uma batalha que a gente tem que estar, quanto mais gente puder estar defendendo, melhor. Exato. E aí, Jefferson, eu queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de você, da sua trajetória profissional, o porquê você ter tomado essa decisão de educar as pessoas, né? Você tem aqui, fala também do seu site, website, que você compartilha muito conteúdo gratuito aqui de qualidade, para o pessoal poder te conhecer melhor. Acho que travou aqui. Tá me ouvindo? Ouvindo, eu não sei se é a minha ou se é a sua. Provavelmente é. Acho que é. Acho que voltou. Agora foi. Se apresenta aí pra gente, para o pessoal poder te conhecer, o seu trabalho, o que você faz. Beleza, eu sou gestor de fundos de renda fixa. Eu hoje trabalho com moeda também. E eu percebi ao longo desse tempo, diante da dificuldade que eu tinha de encontrar materiais, de encontrar alguma coisa que fosse prática em relação à renda fixa, a gente já existia muita coisa com relação à renda variável, mas em relação à renda fixa, praticamente nada que trouxesse uma visão prática. Eu li vários livros, nacionais e internacionais, alguns aqui, mas assim, encontrar material de qualidade com a visão prática sempre foi difícil. E eu, diante dessa dinâmica, eu tomei a decisão de criar o site Renda Fixa Prática, que tem o intuito de levar a visão do gestor de renda fixa para o cliente, para a pessoa, né, que está estudando sobre renda fixa. Você, Raíssa, que é um intermediário que leva a educação financeira à galera que está iniciando ou que já tem um conhecimento intermediário, é usuário do meu site. Meu site não tem um conteúdo grande, então ele está no e essa baixa qualidade também incomodou. Lá matéria cliente intermediário, com o intuito de chegar a desmistificar a renda fixa. Eu acho que é aí que está o filão, tá aí o que falta. Né? A renda fixa é uma muito superficial e muito raso. Jefferson, é que a sua internet ela tá picotando bastante. Você quer tentar sair para voltar novamente para ver se melhora? Tá, eu vou colocar
Eu vou colocar meu 4G, que eu acho que é melhor. Tá, Só um momentinho. ok. Pessoal, para quem não sabe, o Jefferson ele tem um website, que eu estou até aqui com ele aberto, é muito rico, tá? É rendafixaprática.com.br. E ali ele compartilha, porque ele é um gestor de fundos, né? E para ser gestor tem que ter aquela certificação de CGA. Então, para ele ser gestor de renda fixa, ele tem que examinar a renda fixa de uma maneira muito mais profunda do que nós, investidores, pessoas físicas, né? Então, é bem bacana o conhecimento que ele compartilha. Deixa eu convidar ele aqui de novo, para ver se a internet dele melhora, ele mudando ali de rede. Aí, ó, o Bruno Guzella falando, tive o prazer de ter uma live com ele ontem também, o Bruno Guzella, grande profissional, planejador financeiro, já verificou o material dele ali, ó, e realmente ele tem um canal no YouTube, ele tem esse website, e gratuito, tá, pessoal? É um conhecimento gratuito que ele está distribuindo aí de acordo com o que ele tem, que é muito conhecimento, muito mesmo. E aí, quem tiver perguntas também, curiosidades, tá? Separei algumas perguntas que eu tenho curiosidade de saber, como funciona ali a rotina de um gestor de fundos, né? As dicas que ele pode passar para a gente. Mas se você também tiver uma dica, uma curiosidade, pergunta aí. Pronto, ele já está aqui, deixa eu chamar ele. Adicionei. Pronto. Opa! Cara, eu peguei o outro celular aqui e vim no pessoal mesmo. Agora eu acho que ficou melhor. Peraí, deixa eu só ligar a luzinha aqui, peraí. Ótimo. Tá mais claro? Perfeito, até o áudio ficou melhor. Eu botei um fone sem ser o Bluetooth. Então, continua aí. Vamos lá, então. Falando sobre você. Então, eu sou gestor de renda fixa há mais de 10 anos, trabalho numa grande asset e vivi a dificuldade de obter conhecimento, né, materiais sobre renda fixa. Então, diante dessa dificuldade de procurar material acadêmico ou livro, enfim, sobre o trabalho que eu exercia, esse não encontrar me fez criar um site, inclusive, que tem um nome Prática no nome, que não é à toa. É levar a visão do gestor, no caso específico de renda fixa, que é onde está, eu acredito que a carência. A gente tem uma discussão imensa sobre renda variável e praticamente nada sobre renda fixa. E as pessoas investem muito mais em renda fixa do que renda variável. E diante desse gargalo, dessa falta, eu criei o site e já há 2 anos disponibilizo análises semanais de renda fixa, com foco só em renda fixa. Então, quem é assinante da lista, quem acessa o site, vai ter lá só o noticiário que tem a ver com a renda fixa, né? Então, eu acho que, à luz de quem quer aprender a investir, a melhor forma é acompanhar o mercado. E lá está um material muito interessante e denso, que o Lisboa escreve, faz o resumo para mim, e eu divulgo as tabelas, a relação risco e retorno, que pouca gente discute na renda fixa, mas ela existe, e está tudo lá disposto. Então, acho que é assim que nós nos conhecemos, né? Você que é um intermediário, né? Que leva a visão para o cliente final, e eu que sou gestor, e a minha preocupação sempre foi levar a forma com que o gestor atua para o cliente final. Eu acredito que quanto mais gente informada, melhor o meu trabalho, melhor o seu na hora de ofertar a gama de produtos financeiros que existem, né? Um cliente empoderado, entendido do que você está falando, em curta conversa, e ele mesmo assume os riscos, né, que são inerentes a qualquer investimento financeiro. Isso, exatamente. Para com aquela história de culpar o assessor, né, que é muito comum. Depois o cara vai, mas você me investiu. Não. Se ele foi enganado ou foi bem instruído,
no final das contas, a decisão é sempre dele. Sim, com certeza. É o investidor. É aquela questão de você não terceirizar essa responsabilidade, né? O investidor ele tem que ter Não. essa ciência do risco que ele está tomando. E você falou algo muito interessante, porque eu sempre percebi que as pessoas se focavam mais em renda variável. E eu falei, gente, mas a renda fixa ela é tão rica, né? Você consegue sim ter ganho na marcação ao mercado, até de uma maneira equivalente ao mercado de renda variável, e só que não tem material disponível, você não encontra, né? O estudo que eu faço, inclusive quando eu te encontrei, foi até um seguidor aqui meu que me falou de você, eu falei, nossa, que mundo que eu descobri agora, porque você transmite ali no seu site, nos seus vídeos, lá no YouTube, realmente assim, um conhecimento que não está acessível, não é qualquer um que entrega, não é qualquer um que consegue ter acesso, né? Então, assim, muito, muito bacana mesmo esse trabalho que você faz. Eu sou uma que consumo esse seu conteúdo, parabéns aí por isso. E eu queria saber, Jefferson, como é assim a sua rotina como gestor, né? O que você religiosamente tem que olhar, o que você se preocupa, como que funciona aí o dia a dia de um gestor? O dia a dia do gestor de investimento de renda fixa, que é o propósito da nossa conversa, é muito parecido com o de renda variável. O que muda é o instrumento, mas as variáveis que cada um vai buscar, basicamente é a mesma. Eu, como sou gestor de fundo, eu tenho a cota diária, então, todo dia, os preços da renda fixa, eles mudam assim como a renda variável, por conta da marcação ao mercado que você bem citou. Então, diariamente, eu tenho que acompanhar as notícias de mercado, que é o principal insumo, né, tanto para a renda fixa quanto a renda variável. O mercado financeiro é a soma de forças, de sentimentos de pessoas, por mais que pareça ser racional e possa levar a matemática para dentro dele, mas no final das contas, o que leva uma pessoa a comprar um ativo não necessariamente é mensurável, são fatores psicológicos, fatores sociais, não é à toa que a economia é uma ciência social. Então, o que faz o mercado andar de um lado para o outro são vontades, né? São medos, são a própria ganância. E por mais que as pessoas falem de renda fixa, né, de que leva a vencimento que a taxa está garantida, isso para mim é uma discussão muito rasa. Até porque o fato de levar a vencimento não garante um bom retorno. Porque dependendo do que ocorrer no mercado ao longo do tempo, você perdeu vastas oportunidades. Você pode não ter perdido dinheiro, mas investiu mal. Sim. Então, o que determina diariamente toda a estrutura de juros nesse país é um derivativo. E todo derivativo, ele balança muito. No caso da renda fixa inteira, é os juros futuros do DI. Que na verdade, acho assim, quem quiser estudar sobre renda fixa tem que entender o que é o derivativo futuro de DI. Sim. Né? Você... É o principal insumo. Assim como quem quer acompanhar a Bolsa tem que olhar lá o Ibovespa, apesar de ele ser um proxy, né, não é uma média de todas as ações, tem ações que rendem muito mais do que o Ibovespa, ou outras que rendem muito pior. No caso do mercado de juros, você tem que estudar, tem que acompanhar a estrutura a termo, a curva de juros. Né? Sim. A gente assiste aí, recentemente eu tive uma felicidade imensa de eu durmo tarde, mas eu estava assistindo o Globo, o Jornal Nacional, e o economista responsável lá mostrou a estrutura a termo de curva de juros lá do DI. Eu nunca tinha visto isso. Poxa. No Jornal Nacional. A gente assiste a Bolsa todo dia, mas a estrutura a termo, ele queria levar que, apesar de mostrar que de nada vale o CDI a 1,90, se a taxa de longo prazo está 7%, 8%. Exato. Quando você toma um empréstimo no banco, o banco não olha os 2%, não vai te emprestar 2%. Ele vai olhar a curva futura e lá que está precificado a realidade, pelo menos o que o mercado enxerga de juros para o nosso país. Certamente não são os 2% que a gente está agora. A política econômica está tentando fomentar a economia, mas de nada adianta isso. Os juros de longo prazo, quem investe, financia, olha, é aquela conta longa. Né?
Então, Sim. por isso que tem que entender a renda fixa. E a economia, ela é até você chegar ali naquele equilíbrio que é, por exemplo, a taxa está baixa, segundo o Banco Central, para estimular a economia, gerar consumo. Mas, em contrapartida, você gera ali também um risco, né? Somos um país emergente, no meio de uma crise, instabilidade política, nossa moeda é muito Risco fraca, fiscal eminente. risco fiscal. Então, a gente tem evasão aqui de dólar, sai dólar e o câmbio dispara. Então, assim, são outros efeitos, né? Então, até que ponto vale a pena, né, manter essa taxa para poder segurar de um lado, mas do outro lado não, não fazer sentido, né, para a gente. O efeito não acontecer. Isso, exatamente. Então, assim, é muito complicado. Eu queria até saber com você, porque esse mês de setembro foi um mês que aí o Tesouro Selic teve uma rentabilidade negativa, muita gente até ficou surpresa com essa situação. Outubro também não está sendo diferente. E como que fica aí para o gestor de fundo, principalmente você que é de renda fixa, que deve ter aí boa parte, né, da sua carteira em LFT, como é que fica? Como que você faz? Qual é a sua postura em relação a isso? Atualmente eu trabalho com fundos mais ativos. Então, o percentual desses ativos que são menos voláteis, ainda que tenha acontecido toda essa problemática com a LFT, ela ainda é, dentro da classe de ativo de renda fixa, o menor risco de mercado. Sim. Nós, aí eu vou falar no sentido geral, essa abertura do deságio, essa cobrança de uma taxa maior para se adquirir a LFT é uma crise de confiança, um desacreditar do risco fiscal. O mercado está olhando a mudança do perfil, né, olhou a mudança no perfil da dívida pública, né, o governo caminhando para a oferta de ativos de LFT. Então, quando aumenta essa oferta, o mercado cobra uma taxa maior. Esse movimento não é abrupto assim, nesse nível de taxa, até porque a gente nunca teve uma taxa de 2%, o impacto foi muito maior agora do que houve há alguns anos atrás, né? Quando houve um aumento do deságio, mas a taxa em níveis de 14%. Então, o impacto relativo foi diferente. Então, o que a gente está vivendo agora, o impacto é maior. E o que se tem a fazer? Olha, para um gestor e para uma pessoa física, o conselho que eu dou é o seguinte, é aguentar o tranco. Por quê? Primeiro que, no meu caso, a liquidez de papel é baixa. Não se negocia muito a LFT. Quem tem, carrega, né? Leva. E esses movimentos abruptos, eles surgem por necessidades não gerais, né? Às vezes uma necessidade de liquidez, o cara precisou ter que vender aquilo no mercado secundário numa taxa ruim porque enxergou o tesouro. Acaba que o tesouro é o grande precificador. Ele aceitou taxas muito altas e forçou que o mercado secundário acompanhasse. Sim. Então, a dinâmica, agora eu vou falar para o cliente que você atende, para o cliente final, o que o cliente tem que entender é que ele não pode se surpreender com o fato de isso ter acontecido. Isso não pode, porque a matemática é simples. Tem que entender que se o deságio sofresse uma alta, o preço ia cair. Ah, mas isso é reserva, foi vendido como reserva de liquidez, enfim. Mas mesmo assim, ele tem que entender que uma variação na taxa, mesmo num papel pós-fixado CDI e Selic, né, no caso o deságio aumentou, tem impactos fortes no preço. Então o preço pode vir abaixo. No longo prazo, isso é diluído, sim. Tem chance de, no longo prazo, agora a gente teve recente assim, o papel LFT ter no mês uma rentabilidade negativa. Isso é raro. Eu não lembro de ter visto. Tá? Só assim em 2002, na crise de marcação a mercado. A tendência é de o mercado voltar à normalidade e o papel girar em torno de um deságio ágil em torno da TMS. Por quê? O papel em si ele carrega um risco de mercado baixo, porque o papel que ele é indexado, a TMS, ela sempre
ela vai ser, enquanto a gente não tiver taxa negativa, igual é o Japão, né, que eu acho difícil, vir abaixo dos 2%, ela vai ser corrigida de forma positiva, vai andar para frente. O que o mercado exige para estar no papel, que seria o deságio ou o ágio, né, ele compra mais caro ou mais barato, isso varia, mas o TMS em si, a Selic, ela sempre vai ser corrigida aos pouquinhos. Então, eu acho que agora, assim, a não ser que você precise do dinheiro e botou na reserva de emergência, Sim. e vai ter que realizar a perda, né? Aceitar aquilo ali, se não, aguenta, relaxa e deixa. A renda fixa tem essa vantagem, né? O porquinho vai engordando porque os juros compostos estão a seu favor. Sim. E para o investidor também ter essa consciência, né? Que a renda fixa não é tão fixa assim, ela sofre variações, inclusive. Pode falar. A gente teve. Eu ouvi o anúncio recente da morte da renda fixa. E eu achei assim. A gente teve 2 aulas recentes que a renda fixa está muito viva. Primeiro, que logo antes de vir essa crise da LFT, os juros reais, os nominais, fecharam para caramba. Teve uma rentabilidade alta, por exemplo, do Tesouro 45, se não me engano, de setembro, em julho. Lá na minha tabela tem. Então, rendeu 20% no mês. Então, logo assim que anunciaram a morte, rendeu isso. Depois ela devolveu. E ela mostrou ainda mais que está muito viva. Né? Então, eu sempre falei o seguinte, é a hora e a vez das pessoas entenderem o que é a renda fixa. Muito pelo contrário. Chegou a hora de elas aprenderem. Então, a gente teve 2 aulas. Recentemente, teve uma crise de crédito. Os fundos de crédito, que eram ditos de seguro, né, tranquilo, chegou a ser colocado como reserva de liquidez, tomou um tombo tremendo. É só olhar o IDA-DI, que traz a média das debêntures da Ambima. E agora veio a LFT, mostrando que existe risco, sim, na renda fixa. Sim. Inclusive, é onde a gente não espera um risco tão grande que foi o que ocorreu. Exato, realmente pegou de surpresa. A primeira vez que eu vejo, desde que eu estou acompanhando o mercado mais de perto, esse efeito aí na LFT. E o que você falou, tem risco. Então, cabe ao investidor deixar lá, ter paciência, saber que esse momento de estresse do mercado é temporário, vai passar, vai chegar uma hora que ele vai acalmar, e aí a rentabilidade vai retomar ali a sua forma. Mas, Jefferson, a títulos públicos, né, é mais fácil a gente acompanhar ali a marcação a mercado, o Tesouro disponibiliza ali no site, portal investidor, ali a marcação, tem como a gente acompanhar. Agora, em relação a títulos privados, né, como que fica para o investidor acompanhar, o investidor pessoa física, essa marcação ao mercado dos títulos privados? Então, o título de instituição não financeira, debênture, que é, em termos individuais, é onde o cliente pode obter informação, seria no site da Ambima. Né? A Ambima tem lá o debentures.com, a B3 lançou um dashboard gratuito, muito bom, que traz um panorama de preço e de taxa lá, então é uma forma de o cliente individual acompanhar. CDB, LF, que são títulos emitidos por instituições financeiras, em geral, ele vai na curva, né? Se a instituição, se você precisar de um resgate antecipado, quem que vai dar preço a isso é a própria instituição. No mercado secundário, a liquidez é muito baixa. Pode ser que você ligue para a sua corretora e consulte lá mais ou menos quanto que está aquele CDB que você adquiriu para aquele prazo. Mas é um mercado de balcão, não é um mercado que tem assim, emissões padronizadas. Então, tudo que não é padronizado acaba que não tem um lugar muito transparente e amplo de se enxergar. No caso do título público, você citou bem, existe o Tesouro, para quem é cliente varejo, para quem investe através de fundo de investimento, vai olhar lá na Ambima, que também traz. A Ambima, eu costumo dizer lá nos meus artigos, que é o ambiente de atacado. É onde estão os preços que os grandes players, as grandes instituições usam para marcar suas carteiras. E, inclusive, os fundos de investimento, que é uma indústria trilionária. Né? O cliente varejo olha o Tesouro Direto, que tem uma referência próxima do que ocorre no mercado de atacado.
mas com a defasagenzinha, né? Porque, na verdade, assim, o grande precificador de toda a indústria de renda fixa, seja pré-fixado e um pedaço do IPCA, e inclusive eu estou escrevendo, terminei essa semana de escrever um artigo sobre inflação implícita, é a curva de juros futuro do DI. Então, onde que o investidor vai tomar como base, como é que estão os juros no país, seja para tomar empréstimo, né, que aí vai incluir o spread bancário, que é alto no país, mas você dá para observar que a grande parcela está na curva de juros futuro do DI. É esse derivativo, é entrar no site da B3 e procurar lá o futuro, o juros futuro. Eu vou escrever um artigo para tentar tornar mais fácil o entendimento do que eles escrevem lá, mas é lá que está a resposta. Boa. E, Jefferson, eu vejo aqui que você sempre faz um fechamento semanal, faz ali um resumo do que aconteceu na semana e tal. No dia de hoje, por exemplo, a gente acompanha as notícias, a gente sabe aí que está tendo uma ameaça de uma segunda onda do coronavírus na Europa, as coisas no Brasil aqui também não estão legais, questão fiscal e tudo mais, política. No final desse dia de hoje, qual foi assim, a conclusão que você chegou? Se é que você pode relatar essa questão para a gente, o que você tirou do dia de hoje aí do comportamento das taxas? Não, hoje teve um leilão do Bacen, que é um dia que é mais estressante, porque é um dia que existe um calendário de oferta e ele tem muito impacto, porque o leilão também olha a curva de juros futuros, né, dentro de uma determinada janela de tempo. E quem compra muito acaba influenciando, porque compra travada. Aí é uma discussão que é muito técnica, que eu acho que não é o momento, nem o nosso público aqui, né? Acho que ao longo do tempo a gente vai conseguir construir esse entendimento. Mas todo esse conjunto de informação influenciou com que as taxas de juros hoje subissem um pouco. Recentemente, se você acompanhar lá no meu relatório semanal, você vai ver que tem lá os 3 papéis mais voláteis que eu acompanho. Um deles é a Bolsa, que eu vejo o Ibovespa. O outro é o dólar. São os 3 grandes mercados. E o outro seria o pré-fixado, o Tesouro IPCA mais longo que a gente tem, que inclusive é o ativo mais arriscado, que é oferecido para o cliente varejo, que é a principal 45. Se você olhar aí várias semanas, o ativo mais volátil foi o principal 45. E de onde que vem essas taxas? Dos negócios nos juros futuros do DI. Então, esse aumento grande da volatilidade em toda a renda fixa não foi só na LFT, foi em toda a estrutura a termo, nominal e real. Sim. Tá? Então, hoje foi mais um dia volátil em que se tentou, através das notícias, definir a taxa justa de juros para vários vencimentos. Só que é o seguinte, o mercado financeiro, conforme tanto a renda variável como a renda fixa, é a soma de vontades humanas e não necessariamente racionais. O que a gente assiste e vê no noticiário na verdade, isso pode ser desculpa para justificar o preço. É muito engraçado eu, que trabalho na área profissional, falar um negócio desse, mas essa é a realidade. Você vai ver ao longo do tempo que você trabalha com isso, que a mesma notícia que fez com que o preço subisse, 3 dias depois fez com que o preço caísse. A mesma notícia, sem mudar nem a vida. Então é muito difícil. Então não dá para pensar em mercado financeiro, em investimento, num espaço muito curto de tempo. Você vai acabar ficando maluco, né? Ao ouvir, tomando como base só as notícias. Então, tudo aquilo que o Lisboa resume lá e coloca é aquilo que ele ouve do mercado, não necessariamente foi aquilo que cada investidor tomou como base para justificar a compra ou a venda. O mercado financeiro é um concurso de beleza, né? Você já deve ter ouvido isso estudando finanças. Não sou eu que... Não adianta eu achar que a modelo tal ou modelo tal é o mais bonito, né? Você tem que saber qual
que é o mais bonito, na opinião de todo mundo que está participando do concurso de beleza. Isso. É exatamente. Então, hoje foi mais um dia complexo, de uma volatilidade alta, em que essas notícias causaram impacto. Coronavírus, segunda onda, traz risco para a curva de juros, faz com que ela se eleve, que as condições mundiais pioram, pode haver uma fuga para um mercado mais seguro, que é o ouro ou a taxa de juros americana. Então, havendo fuga aqui, a pessoa vende aqui, faz a taxa subir aqui para levar para lá, e o estrangeiro tem ainda, no mercado de juros futuro, ele tem um percentual imenso de participação, junto com os bancos e os institucionais. Notícias no âmbito político-fiscal que levam as contas públicas a uma problemática futura, um risco de calote. Isso preocupa o investidor, Sim. porque ele pode imprimir dinheiro, mas a confiança, ela é o que baliza Sim. os juros, a bolsa, tudo, e o dólar. Exato. E você acabou de falar aí que hoje a gente teve o leilão aí de títulos públicos pelo Tesouro Nacional. Quando você vê ali aquele resultado ali do leilão, você consegue interpretar ali alguma mensagem do mercado e você faz a sua estratégia em cima daquele resultado de leilão? Tem alguma maneira que você utiliza? Pontualmente, a minha parte dentro da gestão não toma conta disso. Mas esse observar do Tesouro, no curto prazo, ele é muito importante, e tem um trader mais esperto do que eu que acompanha esse tipo de posicionamento. As minhas estratégias são montadas dentro de uma visão de mais longo prazo. O que eu faço? Eu monto estratégia de inclinação, que é comprar um mais longo, um mais curto, esperando uma torção. Eu acompanho estratégias de compra de implícita, que seria, ou venda de implícita, que aí o usuário, o cliente varejo, não tem acesso, porque eu compro um papel, uma NTNB, um Tesouro IPCA, e faço uma trava, faço uma posição contrária, um hedge nos juros futuro. Então eu fico exposto só na parte da inflação do papel. O papel IPCA ele paga uma taxa real, que é um pré, mais uma inflação. Mas tem como criar estruturas que montam, que capturam só a inflação, a expectativa futura de inflação. Então as minhas estratégias são mais nessa área. O leilão, geralmente, eu opero fazendo day trade, fazendo algumas coisas, mas não é sempre. Não é o que que eu levo valor para o fundo. Não dá para tomar conta de todas as tartarugas que existem. Mesmo na renda fixa, tem uma opção de tartaruga. Se a gente quiser tomar conta de todas, uma vai fugir, outra engravida, e a gente perde o rumo. Então, o dia a dia do gestor, eu ainda tenho título privado, tem um fundo, tem moeda, então é tudo bem dividido. Cada especialista toma conta de um pedaço. É crítico. Entendi. Não é um dia a dia comum. Perfeito. Então, nem único, né? Cada dia é de um dia. Então, você, no caso, tem ali, você fica com a parte de renda fixa, títulos públicos, é isso? E tem outras pessoas que também te auxiliam aí nessas tomadas? Tem. Ah, beleza. Tem alguns. É uma equipe, não é um. É uma equipe, são vários fundos. Não é Sim. Não é uma. É como se fosse um clube de investimento, uma carteira. Então, tem várias classes de ativos dentro da renda fixa. E dentro de cada classe de ativo dessa tem um grupamento de estratégias que podem ser feitas. Então, a gente divide para todo mundo estar participando. No geral, acaba que todo mundo olha o todo. Mas algumas coisas têm que ficar assim, no detalhe com alguém. Com alguns. Sim. Não dá para tomar com isso. Porque fica até algo assim mais eficiente, né? Você distribui ali, Não. cada um dentro da sua área, que é mais especialista, e o resultado é muito mais eficiente, né? Jefferson, Isso.
Por incrível que pareça, já estamos quase em 40 minutos aqui na nossa live. Agora, você falou que você teve dificuldade de ter acesso a esses conteúdos, você leu livros e tal. No seu site aqui, você também dá dicas de bibliografia, de conteúdos de livros? Como é que é? Tem dois lugares lá que eu acho que é o cerne de quem quer estudar. Eu botei lá no meu Quem Sou, que eu conto um pouco da minha história, e muita gente me pergunta sobre a certificação de CGA, onde que estuda, como é que faz para passar. Lá tem o que eu fiz na época, em 2011, para poder conseguir a certificação e o que os colegas mais novos hoje têm feito para poder fazer a certificação e passar. Isso aí é uma certificação específica para quem quer ser gestor, trabalhar com gestão de ativos. Porque também de nada adianta tirar a certificação e não for trabalhar, até porque ela expira, enfim. Sim. Existem outros caminhos para chegar a ser gestor, você pode passar por um caminho mais amplo, que é o caminho de assessoria, e chegar a ser gestor. E para ser gestor direto é muito difícil. Eu trabalho numa instituição, eu fiz prova na época e tal, e entrei como júnior e fui galgando o meu espaço. E fui exigido ter a certificação CGA. Sim, No site tem um artigo lá, onde estudar renda fixa. Lá tem tudo que eu acho que quem quer começar e dominar a renda fixa está lá. Os sites, a Ambima. Quem quer aprender renda fixa tem que estar sempre acessando o site da Ambima, que é o órgão que ficou responsável por dar preço aos títulos públicos, capturar e definir o preço, e também está fazendo trabalho com CRA, com CRI, com debêntures já faz há muito tempo, então Ambima. B3, quando se fundiu com o CETIP, trouxe toda a parte de título privado do CDI, então trouxe o CDI, então lá tem calculadora gratuita, então é um site que tem que estar na veia, o próprio Banco Central, Tesouro Nacional, que são os 4 aí que o cara tem que estar antenado. E o deles que eu acho... As notícias, acompanhar tudo que está acontecendo. E o que é único, tem que assinar a minha lista de análise semanal lá, que lá vai estar o resumo da semana. Isso aí, gente, muito bacana, tá? Tô aqui com o site dele aberto, eu já olhei assim várias coisas aqui, muito rico mesmo. Ele tem um canal no YouTube também que ele faz fechamentos semanais, assim, Então, o canal é uma coisa que foi bom você ter falado. O que tem no canal? Qual é o dilema de todo mundo que investe em renda fixa? Tomar decisão. Só tem 3 caminhos na renda fixa. Todo mundo discute muito o veículo. É errado. O que é melhor, LCA, LCI ou CDB? Não tem nada a ver, não tem nem comparação. Ou fundo de renda fixa. Não. Primeira coisa que você vai procurar saber é o seguinte. O que esse veículo vai percorrer? É CDI? É TMS? Prefixado? TMS, PCA? Taxa, essa TMS que você fala aí. É a Selic. É a Selic. Okay. Isso. Mas, na verdade, hoje só tem 3 caminhos. CDI e Selic é a mesma coisa. E TMS é a mesma coisa. Taxa média Selic é a mesma coisa. São sinônimos. Hoje é sinônimo. Por quê? Depois de um ofício do B3, a Selic e CDI é a mesma coisa. Teve um tempo que tinha um diferencial pequeno. Mas hoje é a mesma coisa. O outro caminho é o prefixado, o outro é o indexado ao IPCA. Os 3 estão lá ofertados pelo Tesouro. Mas os 3 caminhos são os que os bancos oferecem, são o que as debêntures colocam como indexador. Então, antes de querer saber qualquer coisa de veículo, tem que entender como é que se comportam esses 3 caminhos. Ponto. Lá a planilha, o que a planilha faz? A planilha eu fiz ela baseado num instrumento que os grandes gestores fazem. É assim que eles fazem. Eles vão lá, jogam um CDI da Bloomberg, que é uma plataforma que custa $3 mil, $2 mil, é caríssimo. Eu criei uma planilha que tem o mesmo algoritmo. O algoritmo é público. O método de interpolação é público. Eu fiz, e ali, o que ela faz? Quem que define os juros no país? É o cupom. É ele que é o interventor, ele que diz que a TMS vai para 6 ou vai para 7. Sim. Certo? Então, o mercado, quando negocia a taxa, ele está, na verdade, falando assim, Banco Central, essa taxa para estar 8, você vai ter que, se hoje está 2, vai ter que subir. É fato. Vai ter que subir. Quanto que vai subir?
tem as reuniões. Então, se eu subir 50 aqui, 100 aqui, X ali, vai chegar a 8 lá e a taxa do CDI que o mercado tem negociado vai ficar projeção, baseado na intervenção do Banco Central, com o que o mercado negociou. Essa quantidade de alta está condizente com o discurso do Banco Central? Se tá ou não, aí você, como investidor, vai, não, pô, tem coisa de mais, tem coisa de menos. Não, esse país, essa taxa de 2 é mentira, tem que ser 10. O mercado está negociando a 8 de longo prazo, não, eu acredito que vai chegar a 10. Esse coronavírus aí vai se estender na Europa, o Trump vai subir a taxa de juros, assim, a política que é separada do Trump, né? O Trump vai perder e vai vir um cara agora que vai ter uma política mais hawkish, né, que o mercado fala, mais dura com os juros nos Estados Unidos, vai elevar os juros lá, vai ter uma fuga daqui para lá. Então, por esse motivo, a nossa vai subir. Então, são N variáveis. Mas lá vai te dar um parâmetro. Você vai ter um número. Você não vai comprar 8. Por que é 8? As pessoas, o investidor que compra tesouro, sabe? No fundo, não sabe. Porque ele tem que fazer a avaliação. Da mesma forma que faz com renda variável, ele não vai lá na renda variável, joga na planilhazinha, faz o termo em inglês valuation. Dá para fazer valuation de renda fixa. Só botar as intervenções do Banco Central. E se você for fazer o juro real, botar a intervenção do que é a projeção futura de inflação. Sim. Poxa. O que eu faço toda sexta-feira é isso. Riquíssimo, Jefferson. Realmente é um prato cheio para quem quer aprender. Assim, o seu site é bem completo mesmo. E, pessoal, vocês que querem conhecer melhor, sigam o Jefferson. Tem aqui, eu botei fixado aqui o site, o website dele. Tem o perfil da Renda Fixa na Prática, que ele alimenta também lá com informações. Tem o YouTube dele, Renda Fixa na Prática também. Vocês podem assinar lá o canal. E, Jefferson, assim, muito obrigada. Você demonstrou aqui mais uma vez para quem está assistindo que a renda fixa não é aquele grupo de investimentos que fica ali escanteado, que agora está morto, agora né? É comprou bolsa. E senta em cima dele. Agora é bolsa. Não, a renda fixa é riquíssima. Se você souber usufruir dela, você tem muitos benefícios. Então, assim, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo de nível elevadíssimo. Obrigada mesmo. E qualquer coisa que você precisar, pode contar comigo. Deixa aí um recado final para o pessoal. Então, Raíssa, é um prazer meu, tá? Sempre que você tiver assunto relacionado dentro do seu lado profissional sobre renda fixa, quiser conversar, quiser levar para o pessoal que te segue, para o pessoal que você serve, você fala comigo, que eu costumo dizer lá no site, termino os meus artigos assim, a utilidade é o que me move, o que me faz ter continuado é ser útil, e ser útil que me faz feliz. Propósito, né? Quando se tem propósito, é claro. A gente trabalha até tarde, trabalha final de semana. Você diz aí que nas suas horas vagas, eu estava ouvindo seu fechamento de semana passada, falando nas horas vagas eu faço isso, faço aquilo, eu vou preparar um vídeo. Porque a gente tem propósito, né? De levar conhecimento, de levar educação financeira. Então, isso realmente nos move. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada aí para todo mundo que acompanhou. E acompanhe também o Jefferson, que vocês não vão se arrepender. Tá bom? Obrigada, Jefferson. Tchau, tchau. De nada. Forte abraço. Tchau.